Agora sobre o 3i Atlas e a postagem aqui do nosso queridíssimo amigo JP. 3 agências em silêncio. 3 não, são 4, JP, porque você não mencionou a agência dos Emirados Árabes Unidos. São 4. Então são 4 agências que, a priori, teriam condições de captar essas imagens lá de Marte, porque tem sondas em Marte. Eu me pergunto o que elas estão capturando em Marte. Eu acho que não deve ser algo assim que deva ser divulgado, né? Então eles têm receio de divulgar as imagens. Apesar que alguns borrões, né, algumas imagens de baixa resolução foram divulgados, tem imagem nova também, né, que é bem pitoresca, para dizer o mínimo, que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho. Aqui, meus amigos, uma postagem aqui de um cidadão preocupado do X, que eu achei bastante interessante. Quando eu vi essa postagem, eu falei, será que é verdade mesmo? Será que o Neil Max, a TV americana, falou isso? Aí eu fui assistir o vídeo. Como eu não sei inglês, o que eu fiz? Eu usei a IA. Ainda bem que hoje nós temos IA. E eu vi a verdade mesmo, ele falou exatamente isso. Pura verdade. Não é mentira falsa, não é falsa retórica, não. Pura realidade. Eu nem acreditei, quase caí de costa. Confesso a vocês. Aqui, cidadão preocupado. Abre aspas. Está fazendo coisas que os cometas simplesmente não fazem. No caso, ele está se referindo aqui ao 3i Atlas. Claro, todo mundo está vendo isso. Só alguns cientistas que não querem enxergar, insistindo que é um cometa. O tamanho de Manhattan. Sim, tem o tamanho de Manhattan. Indo em direção à Terra. Opa! Indo em direção à Terra. No que parece ser uma trajetória coordenada planejada. Sim, tudo indica, inclusive, com vários dados, o próprio Avi Loeb levantou isso matematicamente, que a sua trajetória foi projetada. Ou seja, não foi algo aleatório. Agora, alegar que está vindo para a Terra, quer dizer, eles estão, meus amigos, criando narrativas. Como teve esse apagão dos dados, é um terreno fértil para a criação de várias especulações diferentes. E eles estão alegando aqui, sugerindo, de forma bastante sutil, mas é exatamente isso que eles estão fazendo. A mim, vocês não enganam, vocês estão sugerindo, estão insinuando abertamente que este apagão foi feito porque, de repente, o 3i Atlas mudou a sua trajetória e agora está em curso ao planeta Terra. Interessante isso daí, né? Parece ser uma trajetória coordenada, planejada. Está voando tão rápido, sim, uma velocidade totalmente atípica que é conhecida dos cometas. Vem da mesma direção do que o sinal de rádio mais forte do espaço que já recebemos. Aqui está se referindo ao sinal UOL de 1977. A história do 3i Atlas não vai desaparecer. Sim, não vai desaparecer tão cedo, com certeza. Eu concordo em tudo aqui, menos com isso aqui, que é um pouco estranho, né? Esta sugestão. Está parecendo mais, meus amigos, uma forma de ganhar views, de gerar pânico, gerar medo. É isso que está parecendo. Trajetória. Embora algumas alegações iniciais tenham sugerido que o 3i Atlas estava se dirigindo para a Terra, o objeto não está se dirigindo para a Terra. Pelo menos não existe nenhuma fonte oficial que confirme isso. Não tem. Apenas especulação. Agora, o que eu acho estranho é o Neil Max TV afirmar isso na televisão. Nem perto. Ou seja, ele fez isso de propósito para gerar pânico, como uma espécie de teste psicológico. Ele está seguindo uma trajetória esperada por hora. Pois bem. O comportamento do 3i Atlas é o principal motivo para intensos debates. É descrito como o único inquietante está realizando movimentos incomuns. As anomalias incluem objeto anômalo mesmo. Primeiro, totalmente atípico, anormal. Primeiro, velocidade bizarra. Muito rápido. 200 km por hora. Mais de 200 mil km por hora. Ele poderia fazer, só para você ter uma ideia da velocidade do 3i Atlas, ele poderia fazer uma viagem de Nova York até Los Angeles em 1 minuto. 1 minuto só. E cruzar todos os Estados Unidos em apenas 1 minuto. Velocidade bizarra. Brilho intenso precoce. Lembrando que o 3i Atlas se apresenta como um objeto físico, material. Se ele fosse um objeto que entrasse no módulo transiente,
ali iria reduzir a sua massa praticamente zero, ele ficaria invisível. E aí ele poderia burlar a barreira do espaço-tempo. E aí, no caso, ele ficaria mais rápido que a velocidade da luz. Ele poderia se teletransportar e utilizar a ponte Einstein-Rose, ou seja, buraco de minhoca. Pois bem, mas isso é um outro assunto. Como ele é um objeto de ativação, ele tem que permanecer físico. E ele é um objeto de atualização, de ativação das arcas, das salas de registro e da própria frequência do sistema solar. Então ele tem várias atribuições diferentes. Por isso que ele tem que ser físico. Ok? Pois bem, porque ele tem que interagir com objetos físicos. E outra, ele quer ser visto. Ele não quer passar de forma furtiva. Ele não quer ficar invisível. Mesmo porque, se ele ficar invisível, os astrônomos na Terra e praticamente todos os observatórios de superfície ficariam na escuridão. Não poderiam captar imagens, nem saber da existência do 3 Atlas, salvo o Serviço Secreto Espacial. Pois bem, e não seria notícia no mundo, óbvio. Velocidade bizarra, brilho intenso precoce. A comunidade científica está dividida sobre o que o objeto realmente representa, entre um cometa e um objeto não humano, um objeto alienígena. Descrição e trajetória: 3 Atlas descrito como um objeto brilhante, enorme, gigantesco, do tamanho de Manhattan, e ele está acelerando em direção à Terra de novo. Acelerando em direção à Terra, o repórter âncora da Newmax, em uma trajetória que parece ser planejada e coordenada. O objeto se move extremamente rápido, em uma velocidade que permitiria voar de Nova York a Los Angeles. Então, seria mais ou menos em 1 minuto, ele faria Manaus até o Rio Grande do Sul. Em 1 minuto. Em apenas 1 minuto. Controvérsias. Embora os cientistas convencionais afirmem que o objeto é apenas um cometa, o 3 Atlas está realizando coisas que cometas não fazem e que nunca foram vistas. E tem uma lista aqui para vocês. 7 anomalias e características incomuns. Astrofísico de Harvard, no caso aqui, Avi Loeb, autor, destaca que o objeto possui 7 anomalias que o tornam incomum. Primeiro, tamanho e massa. O objeto é muito grande, do tamanho da ilha de Manhattan, e pelo menos cerca de 1000 vezes mais massivo do que o cometa interestelar anterior, com uma massa de pelo menos 33 bilhões de toneladas. Então ele é totalmente físico. Se fosse um objeto transiente, ele teria uma massa super reduzida e praticamente não poderia ser observado. 2. Composição química. Apresenta uma composição química incomum, consistindo principalmente de níquel sem ferro, que não é característica de cometa, né? Pois é. Jato anômalo. Um jato saindo do objeto em direção ao Sol. Ele tem uma anticauda, porque cometa mesmo tem cauda. Ele não tem cauda e ainda apresenta uma anticauda. E o último observatório, simplesmente você enxerga o que vazou agora, que saiu, que foi liberado recentemente, é oficial. A imagem, você percebe ali um OVNI passando. Mesma característica de um OVNI no céu, só que, no caso, gigantesco. Isso é o oposto da cauda de um cometa, que geralmente se afasta do Sol. Só que ele está interagindo com o Sol. Ele está mandando uma energia, ou seja, é como se ele estivesse mandando plasma, uma concha de plasma diretamente para o Sol, que está alterando os fótons solares. Como muito bem disse, isso é uma suposição totalmente plausível do Stephen Burns, geofísico. Polarização da luz. O objeto exibe uma polarização de luz que nunca foi vista antes em cometas. Sim, é muito brilhante. E está aumentando. Brilhando cada vez mais. Trajetórias coordenadas. Trajetória 3 Atlas está alinhado com o plano dos planetas ao redor do Sol. Ou seja, ele veio ali exatamente para passar próximo das luas e todos os planetas do sistema solar para ativar as arcas. Lembre-se que arcas e tecnologia alienígena se encontra em todas as luas e planetas do sistema solar. Como bem disse JP. O 3 Atlas vai passando e ativando tudo. Ajuste de tempo. O tempo da chegada foi ajustado para se aproximar muito de Marte e posteriormente de Júpiter e Vênus. Interessante. Como os observatórios tiveram este grande apagão, frustrando as expectativas dos observadores, foi uma grande frustração mesmo, e do público em geral,
onde apenas borrões de baixa resolução foram divulgados, a sua maioria, borrões de baixa resolução. E agora estou falando que isso aqui é Phobos, por exemplo, e quem vai negar? Uma imagem de péssima resolução, cabe qualquer coisa. Se você chegar e falar, não, isso aqui é Phobos, imagem de baixa resolução, ou seja, o equipamento ficou ali paralisado, teve distorção da imagem, etc. E quem vai negar que não é? Para eles foi Phobos, tudo bem. Não vou discutir. Né? Essa é a posição oficial da NASA. Interessante. Aliás, eu antecipei isso já na terça-feira. Agora foi confirmado, porque nem tinha esse posicionamento da NASA. Até terça-feira, esse posicionamento não era oficial. Estavam cogitando que a NASA faria isso. Não é difícil prever o que a NASA fará, né? Interessante. Bem fácil mesmo, prever. Aqui, antecipar as suas narrativas, né? E o 3 estaria mudando sua trajetória em direção à Terra, que está gerando ainda mais pânico, especialmente vindo de fontes tão influentes quanto o Newmax TV. Claro, porque quando você... Primeiro que você tem a queda, você tem simplesmente a reputação e a credibilidade das agências ficou em xeque nesse momento. Então, quando agências como a NASA, agência europeia, chinesa, tem essa queda de reputação e coloca-se em xeque a sua credibilidade, isso dá margem o quê? Para múltiplas especulações diferentes. Ninguém acredita, então até os repórteres estão criando teorias. E grandes influenciadores. Interessante. Aqui, meus amigos, Active Alquimia Americana. A Aviloeb está aqui, 3 hiatos, diretamente do site da ESA, titulado ExoMars. Aqui, no Observatório da União Europeia. Se você aumentar o zoom, pelo menos, para um cara comum como eu, presta atenção, parece, claro, como um dia, que você pode ver indivíduos. Os indivíduos que ele está dizendo é o seguinte, a nova imagem que foi liberada, parece que o 3 Atlas tem um núcleo, como se fosse um átomo, parece o Tetris também. Lembra do jogo Tetris? E tem vários objetos ali circulando, orbitando uma nave. É interessante, exatamente como os nêutrons e elétrons ali circulando, orbitando o núcleo do átomo. É interessante. No quadro, mantive o objeto no centro do quadro, tomando cuidado para não modificar a imagem de forma alguma. Também anexei 2 capturas de tela daquele vídeo, ampliado para mostrar a fonte de luz. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as imagens. Que explica por que eu supus a hipótese de que há objetos individuais girando, presta atenção, objetos individuais girando, orbitando em torno de algum tipo de fonte de energia. Não é uma brincadeira. Tá? Isso não é piada, é sério mesmo. Não é desinformação. A imagem não é falsa. Inclusive, consta na agência europeia e eu conferi. Tá? É oficial mesmo. A imagem referida é essa aqui, meus amigos. Realmente impressionante. Parece o Tetris, vai mudando de forma. Tá? Do 3i Atlas. E essa imagem aqui foi disponibilizada, está ali totalmente disponível no site oficial da agência europeia. Ok? Vai mudando de forma. Que interessante. Lembra bastante essa forma geométrica aqui também. Lembra também a composição aqui. Olha só, do átomo. Interessante aqui. Nêutrons e elétrons orbitando o núcleo do átomo. Essa forma geométrica que lembra bastante a Merkabah, também lembra. Que interessante. Né? Eu estava realmente refletindo sobre isso. Presta atenção, meus amigos. Amplitude. A pesquisa de Nima Arkani Hamed e Yaroslav Trunka, de 2013, sugere que todo o espaço e o tempo, presta atenção, físicos teóricos. Olha só esta teoria de 2 PhDs. Sugere que todo o espaço e tempo emanam de uma única forma geométrica. Então, tudo que existe no universo, segundo esses 2 cientistas, tem a sua origem em uma única forma geométrica primordial. Seria a geometria sagrada primordial. Então, a partir dessa forma geométrica, tudo se cria no universo. Seria o objeto transmutador. Interessante. Chamado amplitude, ou Grassmannian positivo. Interessante o nome, amplitude ou Grassmannian
positivo. Esta forma é construída a partir de 4 tetraedros. Tetraedro seria uma pirâmide, tá? 4 pirâmides. E assemelha-se, curiosamente, à estrela de Davi. David Cox sugere que esta amplitude é o fóton original. Sim, o fóton original que deu origem a tudo. A luz original que deu origem a tudo que existe no universo. E a grade holográfica cósmica. Fantástico, realmente espetacular. E lembra bastante esse objeto que foi registrado pela Agência Espacial Europeia. Isso nos leva a algumas conclusões sobre o que está passando nos bastidores. Presta atenção, o que está acontecendo nos bastidores? Por que teve esse apagão? Por que eles estão, o que eles estão, afinal, escondendo? Porque esta é a pergunta do JP. O que está acontecendo em Marte? O que está acontecendo com o 3i Atlas? Parece que o 3i Atlas passou em Marte e ele se tornou um novo objeto. É um novo objeto, inclusive isso é endossado com essa nova imagem oficial, tá? Essa é uma imagem oficial da Agência Europeia. E eu fiz questão de verificar, porque hoje, meus amigos, eu estou duvidando de tudo. Eu tenho que verificar. Esse negócio de a garantia sou Joe não funciona comigo. E eu fui realmente no site da União Europeia, da Agência da União Europeia, e de fato é autêntico. Isso nos leva a algumas conclusões sobre o que está passando nos bastidores. Porque o 3i Atlas era era verde. E agora ele está parecendo o Tetris, com 5 pontas, como se fosse uma estrela. Interessante. O JP deu uma pista muito boa. O JP aqui está insinuando, assim, de forma bastante sutil, olha, acho que ele passou em Marte e alguma coisa aconteceu com o 3i Atlas. Pelo visto, é justamente isso que está acontecendo. Primeiro, uma supernave-mãe do tamanho de Manhattan vindo à Terra já seria o suficiente para disparar o impacto psicológico de anos de filmes de cinema, incutindo no imaginário coletivo uma eventual invasão. Portanto, nesse caso, seria mais um teste psicológico para avaliar o que é a reação do público. Então, quando você vê o âncora da Newmax falando, olha, ele está vindo em direção à Terra, e isto é propaganda, isto é um teste. Né? E ele está fazendo a propaganda do quê? Da invasão fake. 2. Se eles realmente quisessem, poderiam maquiar e editar as imagens. Porque era muito fácil. Simplesmente chegava ali, olha, a agência europeia, a NASA, a agência chinesa, nos Emirados Árabes Unidos, vamos maquiar, vamos dar um tempo aí. Vamos dizer que teve uma paralisação de algumas horas, que é um tempo, 2, 3 horas, que já é mais que o suficiente. A gente vai dar uma maquiada nessas imagens aqui para cobertar a verdadeira face, a verdadeira essência desse objeto interestelar. Mas não fizeram isso. Se eles realmente quisessem, isso chama bastante atenção, poderiam maquiar e editar as imagens. E que seria muito mais fácil, claro, muito mais fácil, para o acobertamento do que simplesmente interromper as atividades de registro, como um grande apagão coletivo das agências de coleta de dados. Europeia, dos Estados Unidos e da China, sem falar dos Emirados Árabes Unidos. O que reforça ainda mais a hipótese de um experimento psicológico para testar a reação do público. Percebemos uma disputa de narrativas aqui que fica evidente em andamento sobre a verdadeira natureza e propósito das entidades não humanas. Um lado, querendo a verdadeira divulgação, e o outro, aprisionar a humanidade para uma falsa revelação de falsa invasão. Então, estamos testemunhando uma batalha de narrativas, uma verdadeira queda de braços entre a DS, tentando incutir a sua narrativa de invasão fake, para isso eles têm vários recursos diferentes. Aliás, o Dr. Greer falou que seria o último botão, nem precisa acreditar no Dr. Greer. É só ver a declaração do Elna Van Braun em 1975. É só ver, por exemplo, a declaração da ONU, acho que foi no ano de 1973, do Ronald Reagan, que falou, olha, uma coisa que pode unir o mundo e estabelecer um novo governo a nível... Ele falou, praticamente ele disse isso, em outras palavras. Seria uma invasão alienígena. Pois é. Isso deixa claro que as autoridades globais, acima de tudo, as facções do Serviço Secreto Espacial, sabem que algo grande está relacionado às entidades não humanas e que é iminente, e que algo realmente grande, impactante, está prestes a acontecer, que irá abalar o mundo para sempre.
Ou seja, que a grande ativação está em curso. E é o maior medo dos escuros é a ativação. Porque contra a ativação eles não podem fazer nada. Então, a sua alternativa de invasão fake contra a ativação é totalmente nula e sem efeito. Porque a partir do momento que 1% da humanidade cria consciência, você modifica o campo morfogenético do planeta e o planeta inteiro fica imune, vacinado contra as mentiras dos escuros, e aí acabou a brincadeira. É assim que iremos realmente derrotar os escuros, não é com uma intervenção extraterrestre truculenta, uma guerra interplanetária, porque é justamente isso que os escuros querem. Por isso que as pessoas precisam de o quê? De entendimento, de conhecimento verdadeiro, para cocriar corretamente. Sem falar também, meus amigos, que os escuros dispõem de tecnologia da voz de Deus, que é ondas de rádio de baixa frequência. Inclusive tem documento da CIA que desclassificado que comprova isso. Que seria proveniente também da voz de Deus, seria proveniente da síndrome de Havana, onde vozes na cabeça, eles podem implantar vozes na sua cabeça. Por isso que existe tanta canalização desencontrada hoje em dia. Então tome muito cuidado. Ah, mas ele canalizou, é tão bonito. É bonito, mas é desinformação. Por isso que conhecimento de base é importante. Lembre-se disso, isso é um fato. Comprovado, documentos classificados, meus amigos. Eles podem, através de ondas de rádio de baixa frequência, colocar vozes na sua cabeça. E você acha que é o Arcanjo Miguel, você acha que é um extraterrestre benevolente, na verdade é DS, plantando desinformação. Esse aqui é bobinho, não tem conhecimento de base nenhuma, não sabe nada de extraterrestre, ele nunca estudou, doutor Steve Greer, não sabe nada. Vamos plantar isso daí e fala, não, vamos falar que os extraterrestres reptilianos estão vindo para a Terra, que os 3 Atlas, e tem um monte de gente canalizando isso daí. Olha, vamos falar, coloca na cabeça dele, ó, reptiliano do mal, aí cheio de draconiano no 3 Atlas, vindo direção à Terra, e vai espalhar, e o povo vai comprar. É assim que eles trabalham. Eles contam o quê? Com a ignorância alheia. Infelizmente. Pois é. E teremos contato telepático. Ou seja, que a grande ativação está em curso e que teremos contatos telepáticos em massa, como profetizado por Griffith Wright. Griffith Wright que usa a linguística preditiva. Método científico, inclusive. Chris Betts, mas você não precisa acreditar nele, não. Porque é condizente, por exemplo, com Chris Betts, John Ramirez e Dr. Steve Greer, com várias fontes independentes. Então tem base, tem fundamento. Não é uma afirmação rasa, superficial, onde a garantia sou eu. E outras fontes que falam abertamente sobre algo grande relacionado à janela de tempo entre 2026 e 2027. E falando de janela de tempo 2026 e 2027, são mais de 15 fontes independentes. Mais de 15. Se existe uma informação consistente, é essa. Inclusive até a Pan Gregori. Pois bem, vamos dar continuidade. Até o Jorge Cavassos. Por isso os escuros estão colocando suas asas de fora, tentando a qualquer custo emplacar sua narrativa de falsa invasão. E eles têm pressa, porque eles sabem que a ativação está batendo as portas. Porque a partir do momento que tiver a ativação da consciência, acabou, babau. Fim de jogo, game over. Este é o grande medo dos escuros. Os escuros não têm medo, meus amigos, entendam, eu vou explicar, vou desenhar aqui para vocês. Os escuros não têm medo de uma intervenção extraterrestre, aliás, eles querem uma intervenção extraterrestre. Porque seria o pretexto para eles começarem uma batalha interplanetária. E o desencarne em massa de milhares e milhões de pessoas. É isso que eles querem. Porque eles vão ter a faca e o queijo na mão para propagar o pânico e o medo. A frequência vai abaixar e os extraterrestres vão poder fazer absolutamente nada. Porque é simples. Os extraterrestres intervindo aqui, eles começam a atacar a população e a culpa vai cair em quem? No colo de quem? Dos extraterrestres. Dos verdadeiros naves alienígenas. É assim. E é exatamente isso que eles querem. O Dr. Greer já fala isso há muito tempo. Vários denunciantes militares, já trouxe aqui no canal, escancararam os planos dos escuros, mas tem pessoa que parece que não quer entender. Escolheu
ser enganado. Escolheu a mentira. Não é fácil, não é fácil. Quando a solução é tão simples, é exatamente o que o Mike Batista está sugerindo. 10, 20 mil pessoas, ativação. Já seria o suficiente para modificar o campo morfogenético do planeta Terra, como diz a teoria do 101º macaco. Inclusive, isso é científico. Aí a humanidade está imune às mentiras. Ou seja, imune à narrativa de invasão física. E, por conseguinte, a humanidade vai ter certeza da existência dos extraterrestres, porque isso será gravado na TV e por vários canais do YouTube. Isso vai empurrar o Congresso, empurrar os governos do mundo para que haja realmente essa exposição. Esta é a solução. Não uma ação truculenta. Então eles falam assim, não, começa a cocriar EBS. Vai lá, cocria com força. Exatamente isso que os escuros querem. Ou seja, guerra civil. Maravilhoso. Lei marcial. Que maravilha. E tem gente que bate pau. Todo mundo estressado, em pânico nas suas casas. Imagina as pessoas que não têm dinheiro, provavelmente vão passar fome, mas você acha maravilhoso. Maravilhoso. Enquanto isso, o pau comendo nas ruas. E isso, para as pessoas, é o plano que vai salvar o mundo. Não, isso não vai salvar o mundo, isso vai destruir o mundo. Entenda o seguinte, as iniciativas dos extraterrestres com chapéus brancos são iniciativas pacíficas. Por isso que o Michael Herrera fala, Dr. Green fala isso há 30 anos, embaixadores galácticos para um contato pacífico, esta é a solução. Através do amor, através da integração, através da namastê, gratidão, e não uma ação truculenta. Que envolve, obviamente, que terá como consequência o desencarne de milhares e milhões de pessoas. Mas sabe o que acontece? Quando uma mentira é repetida várias vezes, ela se torna verdade. Não adianta. Você pode mostrar argumentação, pode mostrar testemunha militar, você pode mostrar o que você quiser. Já foi feita a lavagem cerebral. Aí fica difícil. E isso é até contraditório, né? Porque as pessoas falam de amor, né? Porque o amor que vai mudar o mundo, é namastê que vai mudar o mundo, é a cura matê, mas parece que não. É uma ação truculenta. Não vai. Não é o remédio que nós precisamos. Entenda isso de uma vez por todas. Quem quer uma ação truculenta é os escuros. E isso vai beneficiar única e exclusivamente os escuros. E o que eles pensam? Depois disso a gente vai conseguir agora que a gente vai realmente arrecadar dinheiro para o complexo industrial militar. É porque agora nós estamos numa guerra contra os extraterrestres, reptilianos. Eles vão adorar isso daí. Reptilianos, draconianos querem dominar o nosso planeta. Aliás, foram eles que disseminaram isso. Foi o Jack Parsons. Que foi um dos pioneiros da NASA, que era bruxo. Bruxo! Ele que inventou essa mentira e se propaga até hoje. Guerra de cowboys. Cowboys espaciais. Cowboys espaciais vende muito bem. Vende muito bem, dá muito like. A pessoa já associa com Star Wars, né, gente? Leva ao pé da letra mesmo. Quando a realidade é bem diferente. Os seres negativos que atuam aqui na Terra são seres extrafísicos, são piores, inclusive, que os seres extraterrestres físicos. E essa que é a verdade. Pois é. Sem mencionar que fontes da contra-inteligência estão plantando as mentiras. O 3 Iatos é uma nave reptiliana vinda em direção à Terra para dominar o planeta. E alguns estão dizendo ainda, não, eles estão brigando lá no espaço, lá. O pau está comendo entre pleiadiano e reptiliano. E tem gente que acredita. Meus amigos, um ser interdimensional não entra em guerra com reptilianos. Isso é um absurdo por si só. É um absurdo por si só. Quando você entende a verdadeira natureza dos extraterrestres, como funciona a ordem cósmica, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O planeta Terra está em quarentena. Não o planeta Terra que está em quarentena. O sistema solar não entra a ser negativo aqui. Há muito tempo.
A partir do momento que o projeto Terra foi estabelecido, não entra ser físico aqui. Claro, ser extrafísico é outros 500. Tá? Ser extradimensional negativo é outros 500. Aí não tem como, porque é a frequência negativa do planeta que atrai esses seres para cá. Então é outra coisa. O que acontece é que as pessoas pegam conceitos diferentes, mistura tudo, bate no liquidificador e toma. É claro que vai ser indigesto. Coloca abacate, banana, batata, né, gente? Torta, bate tudo com feijão. É isso que eles fazem, infelizmente. Ou seja, colaborando conscientemente ou não, estão ajudando a disseminar esse engodo de invasão falsa. Claro. Justamente. Estão jogando contra. E que tem de gente que joga contra hoje em dia. É sensacional. É uma festa.